Santo do dia 1º de maio de 89. Santa Bibliana, rogai por nós. Como e quando o Senhor se deu conta inteiramente dessa terrível crise que atinge a Santa Igreja Católica e qual foi a reação de alma do Senhor diante disso? Porque convém tomar os assuntos mais difíceis e tratar deles diretamente. O que é que nós devemos pensar, antes de tudo, o que é que nós devemos pensar a respeito da crise da Igreja? O que é que vem a ser esta crise que está na Igreja? Aonde ela conduz, etc, etc. A crise na Igreja consiste no seguinte: foi Papa da Igreja Católica, portanto, São Pio X, mais ou menos de 1902 ou 1903, não me lembro bem o ano em que começou o pontificado dele, até o ano de 1914, em que ele morreu misteriosamente. Arrebentou a Primeira Guerra Mundial e pouco depois, misteriosamente, morria o Papa São Pio X. Um Papa que um jornalista francês, não católico, um jornalista de jornais que andam por aí, qualificou muito bem que quem ia ao Vaticano e o encontrava, estava com ele, tinha a impressão de estar diante do anjo que a Escritura descreve como estando do lado de fora do paraíso, com uma espada feita de fogo, à espera de quem quisesse varar lá para cortar. Realmente era uma figura angélica, um homem de alta estatura, muito forte, daqueles italianos do norte, da região do Vêneto, com muita personalidade e, sobretudo, o todo da pureza, da firmeza de princípios, da renúncia completa a si mesmo, que caracteriza o verdadeiro. Baixou a certa altura do pontificado dele, que, como eu disse, foi de 2 ou 3 a 14, e, portanto, mais ou menos uns 12 anos. Lá por 1910, se não me trai a memória, ele baixou uma encíclica que deixou todo mundo pasmo. Pascendi Dominis Egregiis. A encíclica tinha o título Apacentando o Rebanho do Senhor. O Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. O rebanho é a Santa Igreja Católica. Apacentando o rebanho da Igreja, o rebanho do Senhor, eram as palavras com que ele começava a encíclica. Toda encíclica tem por nome, por designação, as primeiras palavras com que começa. E então essa ficou a famosa encíclica Pascendi Dominis Egregiis. Ele, nessa encíclica, desenvolveu uma concepção, uma teoria e uma descrição do estado que estava a Igreja no tempo dele. E depois ele ainda escreveu uma carta intitulada Carta Apostólica, Notre Charge Apostolique, nosso encargo apostólico. É hábito da Santa Sé, quando se dirige aos bispos de várias nações, escrever em latim. E quando se dirige aos bispos de uma só nação, por amabilidade paterna, dirigir-se no idioma dessa nação. A encíclica Notre Charge Apostolique era dirigida ao episcopado francês e, portanto, era escrita em francês. E as palavras com que começava era nosso encargo apostólico. Essa encíclica completava, mais ou menos, a encíclica do Pascendi Dominis Egregiis e dava um quadro da situação da Igreja naqueles tempos tão remotos de hoje em dia. Nós estamos, afinal de contas, no fim da penúltima década do nosso século. Ele estava em pleno de cheio na segunda década em que o século começa. Na segunda década do começo, nós estamos na segunda década que precede ao fim. Essas eram as duas datas em que saíram essas encíclicas e a diferença conosco. É perto de um século, são 80 anos mais ou menos de diferença. Bem, entretanto, se nós lermos a encíclica Pascendi Dominis Egregiis, sobretudo, mas também a Notre Charge Apostolique, nós nos daremos conta de que ele descreve uma situação muito parecida com a situação de hoje. Vai até o fundo dessa situação e que nada é mais útil para conhecer a situação de hoje do que ler essas encíclicas. Um dia que houver tempo e que
em que se possa fazer isto, nós poderíamos arranjar essas encíclicas em português, distribuir mimeografadas e pôr os principais trechos. E então fazer um comentário com os senhores dos principais trechos dessas encíclicas, para os senhores verem a semelhança entre uma coisa e outra. Ora, o que é que afirma São Pio X na encíclica Notre Charge Apostolique? Ele diz mais ou menos o seguinte: eu não me lembro, evidentemente, das palavras da encíclica, nem me lembro de cada pensamento da encíclica. Eu me lembro do vulto geral do pensamento da encíclica. E é isso que eu vou dar aqui aos senhores. Ele diz que a Igreja Católica se encontrava, naquele tempo, imersa num mundo que tinha um pensamento oposto ao dela. Era um mundo revolucionário, um mundo com as ideias provenientes, mais ou menos que está na ECR, quer dizer, provenientes do protestantismo, da Revolução Francesa, etc., que eram ideias que se chocavam com a concepção que a Igreja tinha do mundo e de como deve ser organizada a civilização cristã. Mas também se chocavam com a doutrina que a Igreja ensina de si mesma, e que se tratava de uma organização colossal de hereges que estava espalhada pelo mundo inteiro e que tinha uma organização clandestina, uma organização escondida, e que ficaria escondida até que eles fossem bastante fortes para meter a cabeça fora d'água e começar a proclamar as suas heresias, claro, e que era uma verdadeira conjuração dentro da Igreja Católica. No que consistia a doutrina dessa gente? A doutrina dessa gente consistia em afirmar que Deus não é uma pessoa. Deus é uma força que existe na natureza e que se confunde com a própria natureza. O que vale dizer que não há Deus? Porque se Deus não é uma pessoa, não há Deus. Há uma causa das coisas, mas uma causa que não pensa, uma causa que não reflete, uma causa que é um impulso ou um instinto. Isso não é um homem, não é um ser, não é um ser dotado de inteligência, não é Deus. Portanto, no fundo, panteístas quer dizer que acham que Deus é uma coisa que não se distingue do universo, mas que está misturada no universo com a vida. Por exemplo, a vida existe nas plantas, nos animais, nos homens, mas Deus não é a vida que existe em todo mundo, nem a vida que existe em cada um é igual à vida que existe no outro. Isso é uma mentirada para velar o ateísmo. Bem, e que a Igreja Católica, toda a doutrina da Igreja Católica era interpretada errada, era a interpretação errada da Escritura e, portanto, também do Evangelho. Que, bem interpretado, nós chegamos à conclusão de que o mundo precisava passar por uma reforma completa, que era preciso acabar com os cultos antigos que a nosso Jesus Cristo, ao Padre Eterno, ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, aos santos, aos anjos, porque, no fundo, o Deus sendo uma força, existe em todas as religiões, e que todas as religiões se equivalem, podem se misturar umas com as outras, que dão todas na mesma, e que tanto faz o indivíduo ser protestante, como católico, como greco-cismático, como budista, como taoísta, como qualquer outra coisa, tanto faz, porque no fundo, apalpando bem, as religiões são a mesma religião. E que esta única religião deveria, aos poucos, ir corroendo por dentro todas as religiões e transformar-se numa só religião, que era uma religião inteiramente nova. Uma religião com uma moral muito evoluída, em que os preceitos morais seriam muito mais fáceis de cumprir, muito mais agradáveis. Era a imoralidade transformada em moral. E que, por outro lado, a igualdade completa entre os homens acabaria com toda a hierarquia. As diferenças de fortuna, de inteligência, de posição social, de talento, tudo isso devia acabar. Todos os homens deveriam ser completamente iguais aos outros. E nós teríamos, assim, um mundo futuro, que era o mundo novo de uma religião nova, formando uma república universal. Isso seria o mundo para o qual se devia caminhar. Mas eles adotavam uma técnica. Eles diziam, de São Pio X,
que se eles fossem declarar isto de um modo ostensivo para todos, isto provocaria evidentemente uma revolta. E que esta revolta era nociva a eles. Então eles deveriam proclamar isto, ensinar isto, só para as pessoas que eles percebessem que iam facilmente no conto. Os outros não. Eles deviam ir aos poucos apresentando figuras deformadas da Igreja Católica, cada vez menos parecida com a doutrina tradicional e mais parecida com a doutrina nova. E que os principais artífices disso tinham que ser os próprios padres. Os padres ganhos a essa religião nova deveriam continuar exercendo o sacerdócio na religião antiga e aproveitando o prestígio deles de sacerdotes para ensinar essas coisas erradas. E com esta forma haveria um determinado momento em que a igreja estaria toda ela transformada. Eles falavam, São Pio X não é tão claro a esse respeito, mas há qualquer coisa assim, num grande concílio que então proclamaria a religião nova. E estaria acabada a Igreja Católica e está pronto. Isto formava uma sociedade secreta, que tinha por obrigação manter em segredo entre seus membros essa doutrina e formar uma ajuda mútua, de tal maneira que quando um dessa sociedade escrevesse um livro, todos pusessem nos cornos da lua. Que livro extraordinário, que livro magnífico, porque o livro favorecia a doutrina. Quando, pelo contrário, um outro escrevesse um livro contra essa doutrina, eles fingiam que não tinham lido. Que livro? Não sei, não teve repercussão, eu não sei disso. Quem é esse autor? Nunca ouvi falar dele. Não sei, não existe. E nos jornais e nas revistas dirigidas por eles, eles deveriam fazer o silêncio sobre o bem, o silêncio sobre os ataques contra eles, e apenas falar de um modo velado, mas de um modo cada vez menos velado, falar da doutrina nova, da religião nova. São Pio X disse que esta era a pior heresia de todos os séculos. A pior heresia. E acrescentou que era a pior heresia porque o mal não estava do lado de fora da igreja procurando entrar, como no tempo de Lutero. Lutero rompeu com a igreja, saiu da igreja e de fora para dentro procurou atacá-la. Diz ele não. O mal é um veneno que se injetou nas próprias veias da igreja e que quer destruí-la de dentro para fora. E por causa disso, ele excomungou uma série de autores, seguidores dessa doutrina, que aquele deu o nome de modernismo, autores dos quais alguns padres, e alguns até padres famosos. Talvez o mais famoso deles fosse Bonaiuti, o professor da Universidade de Roma, famoso pela sua cultura, pela sua instrução, homem muito alto, com uma grande barba preta, vestindo sempre batina e chapéu eclesiástico, etc., etc., mas propagando na cátedra da Universidade de Roma, no púlpito, quando ele falava, nos confessionários, quando ele atendia a confissão, propagando esta doutrina falsa. Bem, então São Pio X, há vários desses, ele excomungou, quer dizer, expulsou da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E com uma excomunhão tão tremenda que se chama excomunhão vitando. Quer dizer, ele deve ser evitado. Vitando em latim quer dizer isto. Quer dizer, quem andando pela rua o visse vindo na mesma calçada, se o conhecesse, tinha obrigação de mudar de calçada antes de passar perto dele, para indicar que ele, pela heresia dele, era tido em horror pelos homens. Esse Bonaiuti foi excomungado, continuou a lecionar na Universidade de Roma e continuou a usar batina e chapéu de sacerdote, mas continuou a pregar seus erros até morrer. Mas São Pio X cortou em dois a igreja nesse ponto, pegando essa parte podre e excomungando, como um cirurgião de valor que pega um membro gangrenado e corta para que todo o corpo não se deixe tomar pela gangrena.
foi de uma energia como poucas vezes tem vindo na história da igreja. Acontece que isto foi como um raio no mundo inteiro. Tanto mais que São Pio X estabeleceu um decreto pelo qual cada padre que fosse nomeado para um cargo deveria fazer um juramento antimodernista, de nesse cargo combater o modernismo. De maneira que cada padre fazia vários juramentos assim por ano, na vida, quero dizer, e com as mãos sobre o Santo Evangelho. Eu vi padres fazerem juramento antimodernista. E assim apertava pela consciência dos padres a mais não poder. Mas São Pio X, uma noite, deitou-se bem. E o cardeal Berry Delval, que era seu secretário de Estado, conta isto assim. Despediu-se de São Pio X, trabalharam juntos até tarde. Ele se despediu de São Pio X e foi para a casa dele. E de manhã, bem cedo, ele foi acordado com um aviso de que o Papa estava muito mal. Ele vestiu-se depressa e foi ao Vaticano. Chegando ao quarto de São Pio X, ele encontrou São Pio X atacado por uma doença, mudo, e fez um sinal a ele que queria escrever alguma coisa. Ele arranjou papel, lápis. São Pio X tentou escrever essa coisa, mas não conseguiu escrever uma letra. A mão caiu e ele fez assim, como quem diz, não posso fazer nada. O cardeal Berry Delval diz, só no dia do juízo final, nas memórias estava isso. Se saberá naquela noite o que se passou no Vaticano. Como é que o Papa, que se deitou saudável, amanheceu assim? O fato é que, pouco depois, o Papa morreu. E vieram outros papas. E esses outros papas foram muito menos atentos ao perigo. E o resultado é que, durante o reinado, o pontificado do Papa Pio XII, do Papa Pio XI, o problema renasceu. E então, os senhores têm aqui, durante de 1900, e Pio XI morreu em 1939, mais ou menos. De 1912, mais ou menos, a 39, portanto 27 anos, mais ou menos. Durante esse período, essa heresia ficou por debaixo da terra, mas cavando, se espraiando. E em no começo do pontificado de Pio XI, a coisa começou, o pontificado de Pio XII acabou em 39, mais ou menos. Bem, a coisa se dilatou muito. E daí vem a crise que é a atual crise da igreja. É essa mesma heresia que nunca deixou de existir, que existiu subterrânea e que, de repente, aflorou de novo, porque a julgou acertadamente que tinha conseguido condições favoráveis. E então começou a degringolada da igreja, já a partir de certo momento do pontificado de Pio XII. Depois de João XXIII, e os papas sucessivos até nossos dias têm tido esta crise na igreja. Então eu mostro aos senhores que nossa situação presente é de um revigoramento, ou se os senhores quiserem, de um renascimento desta terrível heresia que um Papa, elevado por Pio XII à honra dos altares, São Pio X, declarou a pior heresia de todos os tempos, a súmula de todas as heresias de todos os tempos, ou seja, o modernismo. Esse modernismo se chama hoje em dia progressismo, mas é a mesma coisa. Teologia da libertação, etc., tudo isto, SEBS, etc., são ramos do progressismo, o qual, por sua vez, é o modernismo com o nome mudado. Mas tudo isso é um só veio. Esta descrição leva os senhores a verem que nós temos dentro da igreja, que é uma organização una, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, e com a missão de ensinar até o fim do mundo, e contra a qual as portas do inferno não veriam de prevalecer,
As portas do inferno é um modo meio literário, meio figurado do gosto dos orientais. Nosso Senhor nasceu no Oriente, falava a orientais para falar as forças do inferno. Não haveriam de prevalecer, quer dizer, não haveriam de vencer. Quando ele fundou a igreja, ele designou São Pedro como primeiro papa com essas palavras: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Pedro, tu és pedra, quer dizer, tu és o rochedo, a Santa Sé é o rochedo, sobre o qual estaria construída a igreja. E as portas do inferno não venceriam a igreja. Quer dizer, todo esforço que o inferno fizesse contra a igreja não seria suficiente para vencê-la. Esta era a promessa que fica valendo até o fim dos tempos. Então, nós estamos que a pior das heresias contra a igreja nasceu no século XX e está corroendo a igreja quase até o fim do século XX. Esta é a realidade que nós temos diante de nós. E esta realidade faz com que nós estejamos no auge de uma crise que São Pio X quis atalhar, mas tendo morrido misteriosamente, não conseguiu atalhar. Esta é a realidade.